E bom, vamos então passar para um período posterior ao fim da União Soviética. Uma das questões mais chama atenção, a gente da Estrela Vermelha viaja para vários países do Bloco Socialista e acabamos entrando nesse tema, conversando com o pessoal que viveu o período socialista, e um dos temas que sempre emerge é aquela nostalgia que em cada lugar até tem seu nome próprio, na DDR é a nostalgia, na Iugoslávia Yugonostalgia, e que é um fenômeno que muitas vezes é desprezado como uma mera demonstração de saudosismo, às vezes da juventude, mas que muitas vezes reflete objetivamente uma perda de direitos, enfim, um choque muito grande que foi esse período de transição do socialismo para uma economia de mercado. Sim. E eu queria que você comentasse, então, no aspecto da democracia, o que se perdeu com essa transição para uma democracia de modelo liberal. Sim, eu acho que a gente mencionou algumas dessas questões, mas, por exemplo, quando a gente fez a comparação entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Federal, e depois como para as mulheres, foi bastante importante, enfim, conquistar, elas tiveram que lutar de novo para conseguir creches e outros direitos básicos que haviam sido perdidos, mas acho importante, antes da gente entrar nesse tema, desfazer alguns mitos também, algumas imagens que a gente tem muito frequentes, por exemplo, as prateleiras vazias, né? Isso é uma ideia que o socialismo seria apenas uma experiência de penúria. As filas, o desabastecimento. Isso é uma verdade bastante parcial, para não dizer que em muitos casos é uma inverdade, no sentido de que, claro, os padrões de consumo, em geral, dos países do bloco socialista não podem ser comparados com os padrões de consumo de uma sociedade como a americana. A gente pode conceder também porque não era uma economia voltada primariamente para o consumo. Ela tinha outros objetivos de produção para além do consumismo, da consumação. Mas é preciso comparar, de novo, o que é comparável. Então, a gente tem a tendência de fazer esse paralelo entre, por um lado, o que acontecia nas economias socialistas com, talvez, como se diz, a cúpula, o ponto alto do desenvolvimento capitalista, mas e todos os países que, na verdade, não conseguiam, no mundo capitalista, gozar desses mesmos padrões de consumo, mesmo na Europa Ocidental. Acho que o Reino Unido, a França, nunca foram países de abundância de bens. Especialmente no pós-guerra. Né? Especialmente no pós-guerra. Eram economias que tinham dificuldade de abastecimento até hoje. Acho que o Brasil, a gente tem uma vantagem, pelo fato de ser um país tropical. A gente tem a ideia de que alguns produtos existem ao longo de todo o ano. Mas isso não é uma verdade prática, mesmo na França hoje em dia. Tem um amigo meu que foi à França, queria comprar, não lembro o que, mas alguma hortaliça, queria comprar rabanetes, por exemplo, em algum mês. E aí perguntou para a caixa do supermercado onde estão os rabanetes. A moça falou, eles não estão. Ele falou, mas como alguém faz quando quer comer rabanetes? E a moça falou, a pessoa não come o que ela quer, a pessoa come o que tem para vender naquela época do ano. Né? E, enfim, é uma brincadeira, uma anedota, mas a gente precisa comparar o padrão de consumo dos países socialistas com o padrão de consumo de outros países capitalistas da periferia do capitalismo. O Brasil mesmo, a gente sabe que a coisa na mesma época. Né? Na mesma época, sem dúvida. Hoje a gente olha o Brasil e a gente esquece que até o Collor, quando a gente não tinha aquele volume de importações, tinha o setor dos importados. Exatamente. Sim, então é preciso colocar isso em questão. E também, uma coisa que talvez eu não tenha sublinhado, a imagem das prateleiras vazias, ela é bastante mais complicada do que isso. Esse é um período que na União Soviética, notadamente, se verifica no seu final, já no período de reformas e, sobretudo, após a queda da União Soviética, quando você tem uma desorganização das cadeias de abastecimento, e aí, de fato, você vai ter filas e escassez. E aí, claro, há uma confusão memorial, né? Que as pessoas acabam confundindo períodos distintos e responsabilizando um sistema pelas consequências do que veio depois. Isso não significa que a economia soviética fosse um exemplo de eficiência e abundância, mas é preciso também colocar essas questões em contexto. Não era também um ambiente de penúria, ao contrário. Para muitas pessoas, havia ali uma garantia de uma certa base material que foi perdida no período subsequente. E que já naquele momento, no momento da crise
das experiências do socialismo real, que aquelas experiências se dilapidavam, se acabavam, você já via uma preocupação. A mesma Kristen Gottschick que escreveu sobre as mulheres terem sexo melhor sobre o socialismo, ela é uma pesquisadora muito séria. Ela publicou um outro livro chamado A Ressaca Vermelha, Red Hangover. E ela, no final desse livro, tem um capítulo em que ela discute dados interessantes, pesquisas de opinião que foram feitas na Alemanha Oriental, logo no momento, após as semanas, no mês, que se seguiu a queda do Muro de Berlim. Já então que as pessoas podiam, a princípio, falar livremente, não havia ali um cerceamento da opinião pública de nenhuma maneira. E perguntaram o que as pessoas preferiam para o futuro da sociedade alemã do leste e alemã como um conjunto. E 89% daqueles que responderam diziam que queriam um socialismo reformado. E apenas 5% diziam que a via capitalista era a sua predileção. Então havia ali não necessariamente uma escolha pela via capitalista, ao contrário, uma não escolha por essa via. Estudos similares, feitos na Hungria, por exemplo, agora eu não lembro exatamente, o título era O Passado Radiante, The Radiant Past, e o autor é Lukács, Burry e Lukács. Publicam esse estudo que chegou a conclusões bastante semelhantes. É um estudo que começou a ser feito antes da queda do socialismo, um estudo etnográfico, e que se prolongou e é publicado em 92, se eu não me engano. E também, conversando com trabalhadores industriais, você não via entre eles uma grande expectativa e uma animação em relação às transformações que se verificavam, ao contrário, uma preocupação com perda constante de direitos. Isso vai variar de acordo com eles, e faz sentido, segundo as classes sociais e as perspectivas. Então, claro que pessoas, grupos sociais que conseguem ali se inserir na nova economia capitalista, inclusive muitos que ocupavam funções já na burocracia e que, portanto, terão benefícios em processos de privatização bastante complicados. Tem livros excelentes da minha querida professora Lenina Pomeranz sobre o processo de privatização no período pós-soviético, e a gente sabe que aquilo ali foi, de fato, um crime que foi feito. Pessoas perderam todas as suas economias, e, enfim, sociedades foram vendidas, empresas foram vendidas a preço de banana, muitas vezes para pessoas que participavam já da direção ou que tinham cargos importantes na burocracia. E a gente vê que, tirando as pessoas que em alguma medida obviamente se beneficiaram dessa transição, para uma parte importante dos trabalhadores havia ali uma hostilidade já no começo e que se verificou, se confirmou ao longo dos anos que se seguiram. E vamos lembrar uma outra coisa, com todos os problemas que a experiência soviética teve, e a gente não está aqui, talvez isso às vezes não fique claro. Quando eu criei a sessão da minha aula sobre democracia, o tema da aula é democracia burguesa ou proletária, enfim, é o título que eu dei, para falar sobre essa questão que eu sentia que fazia falta, a luta de classes. O objetivo aqui de forma alguma é idealizar essas experiências, mas entender elas tais como elas foram, para a gente conseguir aprender e desaprender, e desaprender o que, enfim, os nossos vieses, os nossos preconceitos, e analisar de uma maneira justa, de uma maneira crítica, mas com todas as contradições, limitações que pode ter havido na experiência soviética, e houve, no período que antecede a dissolução da União Soviética, houve um referendo, um plebiscito entre a população soviética nas repúblicas. Algumas repúblicas já estavam em processo de independência, então não realizaram esse processo de consulta, mas a enorme maioria da população soviética consultada, em algumas repúblicas chegava a mais de 80%, 90%, votavam, perguntadas se queriam ou não a prorrogação, a continuidade de uma União Soviética reformada, disseram que sim. A ideia da simplesmente dissolução da União Soviética, transformação em uma série de repúblicas capitalistas, isso praticamente não foi aprovado. As pessoas não referendaram esse caminho. E os anos subsequentes, em alguma medida, talvez tenham dado razão para elas em algum grau. Porque, mesmo o autor dessa teoria eu não sei, mas como eu dou aula na Sciences Po, eu vou puxar a sardinha para um pensador francês, cujo nome agora me escapa, mas que vai falar sobre a famosa teoria dos três mundos. Né? A gente tem o primeiro mundo, que são os países desenvolvidos, a gente usa essa expressão ainda hoje em dia. E a gente fala muito de terceiro mundo. Enfim, o Brasil faria parte do terceiro mundo, os países em desenvolvimento, para não dizer os subdesenvolvidos, seriam parte do terceiro mundo. A gente esquece, na nossa época, que já faz um tempo, o que seria o segundo mundo. A ideia do segundo mundo seria o bloco oriental, que em alguma medida, em grande medida, cessou de existir ali no começo dos anos 90. E a gente pode pensar qual foi o destino desses países. Enfim, o mito que se criou é que
o fim do socialismo permitiria a muitos deles alçar, chegar na primeira divisão, por assim dizer, do desenvolvimento. Alguns talvez tenham conseguido. Estônia, Polônia, talvez. Enfim, a gente pode discutir. Países que já tinham uma base industrial sólida, mas a grande maioria dos países socialistas foi jogado para a série C, por assim dizer. Isso é um caso clássico, um caso claro, notadamente em países, por exemplo, que o Rodrigo conhece muito melhor do que eu, Geórgia, Armênia, entre tantos outros, mesmo países da Europa do leste, mesmo países que, a princípio, como eu falei, teriam chegado na primeira divisão. Quem chegou na primeira divisão? Algumas pessoas, de fato, conseguiram acessar outros padrões de consumo, de crescimento, mas a desigualdade é crescente. O Rodrigo gravou, eu assisti recentemente um episódio sobre o Azerbaijão, um país que, de fato, enfim, se sustenta na renda do petróleo, mas para muita gente no Azerbaijão, apesar do país ter crescido, ser talvez ali dos 3 países do Cáucaso o que mais tem uma performance econômica mais vigorosa, para muita gente a situação de vida efetivamente está pior. E até os casos apresentados como casos de sucesso, se mencionar a história, você deve lembrar, o Báltico perdeu metade da sua população desde o fim do fim da União Soviética. Está numa crise demográfica assustadora na atualidade. Então, caso que é mais apresentado como de sucesso, da Polônia, que realmente é um país que tem apresentado um crescimento econômico bastante impressionante. Sim, mas também, enfim, depois de muitas décadas e numa situação, a gente precisa considerar a Polônia dentro da União Europeia, com uma moeda própria, que não faz parte da zona do euro, a situação é bastante particular, exatamente. Agora, se a gente pensar um país, para citar uma evidência anedótica que é estrutural, então não é tão anedótica assim. A Geórgia. A Geórgia é um país que não tinha fontes próprias de energia, eram praticamente insignificantes. Com a queda da União Soviética, em um horizonte de poucos dias, corta-se o fornecimento de energia elétrica e gás para o país. Tem imagens também que a gente pode colocar de famílias em Tbilisi. Tbilisi é a capital da Geórgia, então não estamos falando do interior, dos rincões, mas da capital, que subitamente não tinham mais acesso a gás. Em países que no inverno, lembremos, faz frio. A União Soviética termina em dezembro de 91. É inverno, é frio. E as pessoas subitamente não têm mais acesso ao gás, precisam recorrer à lenha, a formas rudimentares de aquecimento. A gente viu durante as crises econômicas no Brasil recente, que as pessoas começavam a cozinhar usando álcool, usando outras formas, e como isso causa incêndios, causa riscos à saúde, e as pessoas começavam a fazer isso na Geórgia, e em situações absolutamente precárias. Em termos de energia, também há vilas. Em Tbilisi, acredito que rapidamente, enfim, no horizonte... 10 anos em Tbilisi, o nosso amigo Rezo, que a gente sempre encontra todo mundo, a gente vai para a Geórgia, ele lembra de 1998, 2 horas por dia de energia elétrica. De energia elétrica. Não, em algumas cidades do interior, realmente, até a virada do milênio, você não tinha luz elétrica. E não é o Brasil, é verdade. A gente tem que lembrar, programas como Luz para Todos, na primeira década do século XX, do século XXI, perdão, buscaram garantir acesso à energia para cidades onde não havia luz, mas nunca tinha havido luz. A gente está falando de países que haviam chegado a um nível de desenvolvimento com uma coisa básica, como fornecimento de energia elétrica, e da noite para o dia ficaram às escuras. E ficaram às escuras não foi por uma semana, foi por uma década. Então a situação é bastante complicada. Se nós formos pegar dados de PIB per capita, tudo bem, esses dados são sempre complicados, comparação do período soviético com o que vem depois, a gente pode medir por paridade de poder de compra, mas para pegar 3 países, Geórgia, Armênia e Ucrânia, foi apenas ali por volta de 2018 que o PIB per capita chegou aos níveis do final da União Soviética. Enfim, de novo, os dados a gente pode discutir, mesmo que tenha sido ainda antes, mesmo que tenha sido no começo dos anos 2000, que não é o caso, ainda assim é uma década realmente perdida ou mais, e a situação que se chega hoje, talvez em termos de PIB per capita, seja equivalente àquela do final do período soviético, mas em termos de distribuição de renda, é uma situação bastante precária. E a gente entende, portanto, um pedaço dessa nostalgia, que não é só questão de velhinho que tem saudade da juventude, há elementos materiais ali por trás. E de novo, isso não é só na Geórgia. Em cada país você tem os vencedores, os ganhadores e os perdedores. Não é por acaso que hoje
na Alemanha a extrema-direita é forte no leste, no antigo leste, na antiga Alemanha Oriental. Não é porque as pessoas têm uma predileção por regimes de força, não é por isso. É porque muita gente perdeu uma base mínima de dignidade. Às vezes pessoas que trabalharam a vida inteira contando com uma aposentadoria pública que lhes era prometida, e subitamente tudo que é sólido se desmancha no ar, como diria Marx no Manifesto Comunista, mas tirando de contexto, para muita gente tudo que era sólido se desmanchou no ar, e é normal que as pessoas se sintam ressentidas. E no final das contas busquem alternativas, ainda mais quando a esquerda fica absolutamente perde sua credibilidade, porque é associada a uma experiência que no final das contas falhou. A gente pode discutir se era inevitável esse colapso, mas faz sentido que as pessoas vão buscar a outra alternativa que se apresenta como pretensamente antissistema. No caso, a extrema-direita. A AfD, a alternativa para a Alemanha, é muito mais forte nas regiões que a extrema-direita da Alemanha é muito mais forte nos antigos territórios que compõem a Alemanha Oriental. Isso não é por acaso. E o caso da Geórgia que você mencionou, acho que ele é muito icônico, porque é um dos países na União Soviética que era identificado como de melhor qualidade de vida, melhor poder de compra dentro da União Soviética, até por causa de uma prevalência da segunda economia lá. É um caso muito, muito icônico nesse sentido. E para complementar o que você disse, nesse aspecto até um tanto cruel, a gente na Estrela Vermelha, viajando pela Alemanha Oriental, a gente vê muito isso, mas agora acabando de voltar do Cáucaso, esse aspecto um pouco cruel de tentar calar essas velhas gerações ou ridicularizá-las como um saudosismo nostálgico, né? A gente recentemente teve uma situação em que a gente encontrou um senhor que tem um vinhedo próprio lá, e até a família dele, em relação a outras famílias na Geórgia, aparentemente está até bastante bem de vida. Mas aí o Cauê foi perguntar para ele, Cauê que é o responsável pelas partes do programa que não dão muito certo, quando o som falhar, a culpa é dele. Ele perguntou pro senhorzinho o que ele achava do período soviético, e o senhorzinho estava super constrangido de falar. Ele, olha, eu sei que não é para todo mundo assim, sei que outras pessoas têm outras opiniões, mas no meu caso... E a gente achava que ele ia dizer, não, eu tô bem agora, porque realmente uma casa bonita e tal. Mas ele vira e fala, era melhor naquela época. E ele fala quase que se desculpando. Porque muito provavelmente o pessoal da nova geração ridiculariza tudo. E aí o Cauê falou, não, na época ele até era do comitê regional do partido, lá em Pernambuco, e aí é um alívio imediato, e eles começam a dividir histórias, e abre-se uma válvula, porque não tem muito espaço hoje em dia no discurso público e na política de memória para esse tipo de manifestação. E aí... Enfim, aí dá até essa falsa impressão de que quando o muro caiu, eles foram para que lado? As pessoas não foram para lado nenhum, elas estão lá e estão sofrendo 30 anos de saque. Não, e de fato por conta também da forma como o colapso das experiências socialistas aconteceu, na prática se permitiu a construção e a imposição de um ponto de vista que silenciou totalmente as experiências dessas pessoas. Todas. E, de novo, sem idealização, calou-se ou apagou-se da história uma série de políticas que eram inovadoras, que foram de vanguarda e que talvez possam, sim, nos ajudar a pensar outras formas de estar junto, né, coletivamente. E a gente comentou tantos casos em que foram as democracias liberais que tiveram que alcançar... Sim. Em termos de aborto, o Brasil ainda não alcançou o que os soviéticos conquistaram 100 anos exatamente, atrás. Mais de 100 anos atrás. E que mesmo a Polônia, um país extremamente católico, as mulheres se organizam para defender esses direitos. E, bom, Tomás, acho que para finalizar a nossa conversa, queria, se possível, que você comentasse, tem um autor americano que trata do período socialista, o Stephen F. Cohen, falecido recentemente. Ele foi muito entusiasta do processo da perestroika na segunda metade da década de 80, e ele sempre comenta, um livro dele que ele fala sobre alternativas
pincela um pouco de contrafactual, ele acreditava que a União Soviética, como tal, poderia ter se reformado para se aproximar de uma democracia de modelo liberal, sem perder a sua essência. Aí ele entra numa comparação com os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos têm um pecado original ali na escravidão, no sistema de segregação, mas ninguém clama no Ocidente a inviabilidade democrática dos Estados Unidos. Sim. Sendo que até a década de 60 eles... Então, que a União Soviética também poderia ter se reformado, isso do ponto de vista, né, adotando esse ponto de vista entusiasta aí da perestroika. O fim do bloco socialista como uma inevitabilidade histórica, será que não havia realmente alternativas? Será que a gente estava arrumando para o fim da... Bom, hoje em dia, o fim da história, será que a gente está arrumando para isso? Eu acho que não, eu acho que a forma como a experiência soviética terminou, ela se deveu, sem dúvida, a alguns motivos estruturais, mas, sobretudo, a dimensões conjunturais. Havia, enfim, uma série de dinâmicas. A economia soviética ela era pouco dinâmica, enfim, houve uma série de equívocos na sua gestão. É verdade que o partido foi tomado por uma série de carreiristas, a gente pode dizer, pessoas que estavam interessadas ali em crescer dentro da política no país onde elas estivessem. Então, assim, não importa se era socialista ou o que quer que fosse, a gente pode pensar que as pessoas estariam envolvidas na política mais pelo benefício pessoal do que qualquer outra coisa, e esses oportunistas acho que também tiveram seu papel. Houve uma tentativa de reformas da parte do Gorbachev, que foi muito celebrada no Ocidente em certo momento. Era marcada por uma certa ingenuidade também, e um voluntarismo, a gente pode dizer, de querer fazer uma reforma ao mesmo tempo econômica e política de maneira conjugada, e que não foi bem executada. Isso é nítido, mas ao mesmo tempo, por conta desses oportunistas, como por exemplo o Boris Yeltsin, que era uma figura que com todas as suas limitações soube captar o espírito do momento, que ali permitiu um golpe dentro da União Soviética, e uma liderança que tinha dificuldade de se renovar, não é? Na década de 80, aquilo ali se constituiu numa quase uma gerontocracia, era um idoso que assumia após o outro, se você vai pegar governos Andropov, Chernenko, duram um ano e meio de senhores de idade que morrem logo em seguida, colocam um jovem, o Gorbachev, para reformar. Enfim, é uma confluência muito específica de fatores. Eu não acho que haver uma necessidade estrutural para que isso ocorresse. E talvez o exemplo mais claro de que não havia uma inevitabilidade é a experiência chinesa, que, enfim, com todos os seus limites, foi necessária uma repressão violenta e problemática da manifestação de estudantes na Praça Tiananmen, que clamavam por democracia, mas a China conseguiu fazer uma transição de uma economia mais planificada para uma economia de mercado, e também mantendo sempre estruturas consultativas de ordem bastante complexa e que estão fora do padrão de democracias liberais. E a China está aí. A China está aí como segunda ou primeira economia do mundo, a depender da métrica que se utiliza a paridade de poder de compra ou apenas o PIB, mas a China é uma prova de que a coisa poderia ser reformável, como foi no caso chinês. E um outro comentário que eu acho importante fazer: a gente tem uma tendência a homogeneizar essas experiências, como se todas as experiências socialistas fossem experiências soviéticas, da União Soviética. E como se a experiência soviética fosse monolítica, como disse, de Lenin a Gorbachev há uma linha reta. Não, mesmo em Lenin você tem a NEP, você tem o comunismo de guerra, depois você tem o processo de coletivização. Enfim, as coisas são muito mais complexas, mas vale a pena comparar experiências diferentes e diversas, tanto no que diz respeito à gestão da economia, quanto no que diz respeito, e as coisas caminham juntas, a cultura que a gente pode chamar democrática. É interessante, uma autora que eu cito no meu curso em outras sessões, cito ela em 2 momentos. Eu cito ela para falar de democracia e questão feminista, e cito para falar sobre participação. É a Carol Patman, foi presidente da Associação Americana de Ciência Política, enfim, é uma autora mainstream, importante, mas antes mesmo de ter o seu doutorado, ela escreveu um livro fundante sobre democracia participativa, que, enfim, é um outro paradigma que eu discuto também, mas um caso que ela analisa ainda nos anos
80 sobre democracia participativa, é o caso da Iugoslávia. O Rodrigo conhece muito mais a história da Iugoslávia, da Liga dos Comunistas, do Josip Broz Tito, mas a Iugoslávia teve uma experiência de participação que era estudada e, em alguma medida, não sei se admirada, mas citada como um exemplo interessante pela Carol Patman, que é, de novo, uma cientista política, pesquisadora norte-americana muito reconhecida, que passava pela autogestão operária nas fábricas. Então você tinha, sem dúvida, representantes do partido, mas as decisões de produção e as próprias relações de mercado eram geridas, as decisões tomadas pelos próprios trabalhadores, e havia um objetivo na Iugoslávia de, inclusive, seguindo talvez a máxima do Marx, de a extinção do próprio Estado. Não é uma coisa um pouco, de novo, talvez ingênua, mas a Iugoslávia teve essa dimensão de política participativa que foge bastante de outras ideias de democracia, mesmo no que diz respeito às experiências do socialismo real. E, enfim, de novo, são questões de ordem anedótica, mas assim, eu já tive, por contingências da vida, a oportunidade de conversar com muitas pessoas das antigas repúblicas iugoslavas, sérvios, croatas, bósnios, eslovenos, e é muito curioso como todos eles têm um pouco, talvez mais do que outros povos, inclusive uma certa nostalgia, bem porque a Iugoslávia, com o fim do socialismo, entra em uma guerra civil sangrenta, um genocídio terrível, e é muito curioso que as pessoas têm uma experiência e uma visão nostálgica, mas que também explica-se pelas próprias particularidades do modelo iugoslavo, um modelo, primeiro, que não era totalmente alinhado à União Soviética, ao contrário, né, o Tito rompe com Stalin, ainda no final dos anos 40. Enfim, o historiador me faz a precisão aqui, e você vai ter, enfim, não é só o Petkovic que fala que a Iugoslávia era um país maravilha, como ele fala para Ana Maria Braga, mas a gente vê que realmente são experiências diferentes que talvez tenham algo a nos ensinar. Agora, você falou sobre pecado original. Não sei se existe pecado original, mas para voltar ao começo da nossa conversa, eu acho que talvez um equívoco que se fez, e mesmo no Brasil havia discussões nos anos 80 sobre isso, quando a esquerda menospreza a questão da democracia. Houve debate sobre isso porque em algum momento as pessoas diziam, não, isso é uma questão menor, uma questão burguesa. Na verdade, eu acho que a gente precisa colocar as coisas no seu devido debate. Primeiro, entender que as experiências socialistas não foram, na prática, hostis à democracia como princípio. Foi isso que eu tentei conversar aqui, que eu tento conversar com os meus estudantes, com todas as limitações, sem negar aqui o terror, sem negar aqui as perseguições, o Gulag, enfim, os crimes do stalinismo, porque houve diversos, deportações em massa de populações, tudo isso aconteceu. O socialismo em si, essas experiências não foram simplesmente incompatíveis com a democracia. A gente discutiu aqui tanto no seu lado emancipador, minorias, direitos de minorias, quanto também no seu lado mais tenso, o terror, aquilo ali dialogava com uma questão democrática, então não há essa oposição. E mais do que isso, entender, como eu falei no começo, que as demandas por democracia, por direitos civis e políticos, elas foram historicamente fruto da própria luta da classe trabalhadora. Isso não pode ser ignorado, elas não são fetiches burgueses, elas são, ao contrário, demandas legítimas da própria classe trabalhadora e que deveriam ser sempre associadas a essas demandas econômicas. As coisas deviam vir juntas. Acho que houve equívocos em experiências. A Romênia é um caso claro. O Ceausescu perdeu a mão pesadamente. Eu vi uma pesquisa essa semana que, pela primeira vez desde o fim do socialismo na Romênia, que foi o mais violento, né, o Ceausescu e a esposa foram executados, eles atingiu uma maioria de pessoas que considera que o país estava numa situação melhor. Hoje em dia, em 2025, uma situação melhor sobre o Ceausescu do que a gente pode discutir depois a Romênia, o que aconteceu, essas eleições que foram canceladas. É verdade que você tem ainda um sistema de segurança herdado do período que governa o país até hoje em alguma medida e controla quem pode e não pode participar de eleições, mas precisamente mesmo no caso da Romênia, que as pessoas têm essa nostalgia, ali houve uma série de equívocos, e não apenas lá, proibição de greves, por exemplo, porque não pode haver greves uma vez que estamos num regime socialista em que os direitos são garantidos. Não, a democracia também é uma promessa a ser cumprida. Eu acho que a grande força da democracia e da própria ideia de direitos, e direitos humanos, entre outros, é servir como um horizonte, não de uma coisa que já existe, mas como algo a ser
cumprido. Eu acho que se há um pecado original, e eu não condeno todos a terem cometido esse pecado original, mas alguns foi ter achado que isso era uma questão menor. Não, acho que os direitos, tanto políticos quanto econômicos, eles devem ser colocados como algo por vir, algo a ser lutado e batalhado. E faz parte, precisamente, de uma experiência socialista interessante, renovada, aquela que é capaz de reivindicar esses direitos prometidos em nome da sua efetivação, né? Então, acho que talvez, se eu tivesse que terminar, seria com isso. Acho que é importante não menosprezar a questão dos direitos políticos junto com os direitos econômicos. Isso talvez tenha sido um equívoco de alguns setores da militância socialista ao longo do século XX. Um último comentário que eu acho muito interessante, de toda a extensão da fala, a gente, em diversos momentos, colocou como várias demandas vieram de baixo, demandas, por vezes, que levaram a consequências trágicas, como os grandes expurgos. E é curioso, mas muito triste a gente perceber que, justamente quando se decide pelo fim, ou seja, não foi propriamente uma decisão, mas no processo de transição e de liquidação do socialismo, pelo menos na Europa Oriental, as pessoas não tiveram muita voz, né? Se a gente se apoia nas pesquisas feitas, as pessoas queriam uma manutenção dos direitos que elas tinham sobre o socialismo, não foram atendidas, e o Stephen Kotkin tem um livro bastante interessante que fala justamente das sociedades não civis, uncivil societies, que é sobre o quanto realmente as pessoas não tiveram muita agência, a população não teve muita agência nesse processo do fim da União Soviética e, consequentemente, do fim do Bloco Socialista. Bom, muito obrigado, Tomás. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrado. Abusei de você aqui para 2 programas, né? Tem que fazer valer, tem que fazer render, gente. Não, assim, o ritmo de trabalho que o Cauê impõe para mim não dá para tocar tudo, não. Mas você sabe que, enfim, a democracia é igualdade, então acho que você tem que rever essas relações aí com esse vil capitalista. Definitivamente, nas corporações do Cauê não existe democracia. Isso não está nem em debate. Mas eu agradeço muito a sua participação. E, bem, claro que as viagens, você não conhece os países assim, você precisa de uma base ali. Mas o nosso objetivo na Estrela Vermelha é sempre lançar essas discussões e, como eu mencionei aqui hoje, tentar conversar com as pessoas, tentar abrir uma válvula para essas pessoas contarem das experiências delas. E a gente teve tantas discussões fascinantes que acabam ilustrando um pouco as nossas conversações, né? Vocês que se interessam pelo tema, quem tiver interesse, nós temos na Estrela Vermelha essa inclinação de procurar viagens por países que foram no Bloco Socialista e realizar, enfim, países que resistiram ao fim da União Soviética, e tentar realizar esse contato com as pessoas, tentar abrir essas discussões, tentar aprofundar um pouco, ao menos que seja, essa experiência de uma viagem para algo mais significativo do que apenas, né, aquele turismo convencional. Então a gente tenta, dentro das nossas limitações ali, romper um pouco essa barreira. Então, no interesse, vários dos países que nós mencionamos, Geórgia, Azerbaijão, a própria Alemanha, Rússia, enfim, Cuba, China, Vietnã, enfim, temos um catálogo aí de roteiros bastante extenso e fica o convite para vocês conhecerem melhor essas nossas propostas. E, bem, até o mês que vem em mais um Entre Blocos.